Em 16 de outubro de 1973, o ministro do Petróleo saudita, Ahmed Zaki Yamani, entrou no Hotel Sheraton, na cidade do Kuwait, e informou a 6 ministros do petróleo do Golfo Pérsico que eles iriam determinar unilateralmente o preço do petróleo. Eles não iriam pedir ou negociar, eles iriam defini-lo. Isso não era para o próximo trimestre ou após consultar empresas petrolíferas. Estava acontecendo imediatamente. Em poucas horas, o preço listado do petróleo bruto saltou de $3 para os $5. Em 3 meses, atingiu quase $12. Em um único ano, a economia americana, a mais poderosa do planeta, foi colocada de joelhos. Filas de postos de gasolina se estendiam por 8 quilômetros. Brigas começaram em postos de serviço. Caminhoneiros atiraram uns nos outros nas rodovias da Pensilvânia. E o mercado de ações entregou metade de seu valor. Essa era a realidade de 1973. Hoje, o Estreito de Hormuz, o ponto de estrangulamento crítico pelo qual passa um em cada 5 barris de petróleo global, está fechado pela primeira vez na história moderna. Não está apenas sob ameaça, está fechado. Mísseis iranianos estão atingindo petroleiros e os provedores de seguros retiraram a cobertura. O petróleo agora está subindo além dos os $80 o barril, sem um teto visível. A pergunta que você está se fazendo agora é a mesma que os americanos fizeram em 1973, 1979, 1990 e 2022. Quando a energia é transformada em arma, o que você realmente possui que mantém seu valor? Antes de prosseguir, entenda que nada neste vídeo constitui aconselhamento financeiro. Este canal analisa a história. O que você escolhe fazer com essa informação é sua própria decisão. Realize sua própria pesquisa. Somos historiadores, não corretores. A narrativa oficial de toda a crise energética é sempre a mesma. É temporária, o governo tem tudo sob controle e os preços logo se estabilizarão. A história, no entanto, conta uma história radicalmente diferente. Em 7 de novembro de 1973, Richard Nixon apareceu na televisão para anunciar o Project Independence, alegando que a América seria autossuficiente em energia até o final da década. Era uma falsidade antes mesmo das palavras saírem de sua boca. As importações de petróleo americano, na verdade, aumentaram a cada ano após aquele discurso. Sua lei de alocação de petróleo de emergência estabeleceu um sistema de preços de 2 níveis que limitou o petróleo doméstico a cerca de os $5 o barril, enquanto os mercados globais atingiam de os a 12 a os $17. O resultado foi exatamente o que qualquer economista teria previsto. Os produtores domésticos não tinham incentivo para perfurar e os refinadores não conseguiam obter petróleo bruto. O governo efetivamente criou a própria escassez que alegava estar resolvendo. Apesar das alegações de ser temporário e estar sob controle, o racionamento de gasolina chegou. Na última semana de fevereiro de 1974, um em cada 5 postos de gasolina americanos não tinha combustível. A Associação Automobilística Americana confirmou esses números. Nova Jersey implementou o sistema de placas par-ímpar. Placas ímpares em dias ímpares, pares em dias pares. Oregon, Massachusetts e vários outros estados seguiram o exemplo. Motoristas esperaram em filas por quilômetros. Em Maryland, essas filas chegaram a 8 quilômetros de extensão. Nixon assinou o limite de velocidade nacional de 55 km/h e solicitou que os postos de gasolina fechassem nos fins de semana. 90% obedeceram, o que, paradoxalmente, levou a filas ainda mais longas durante a semana. Em dezembro de 1973, caminhoneiros em greve na Pensilvânia e em Ohio atiraram em motoristas que se recusaram a se juntar a eles. No Arkansas, caminhões foram atacados com bombas incendiárias. Isso era a América, não uma zona de combate, mas ainda assim era uma escassez de gasolina. Agora vamos examinar os ativos. Pesquisas em 5 crises de energia, abrangendo 7 décadas. Suez, em 1956, o embargo árabe de 1973, a Revolução Iraniana de 1979, a Guerra do Golfo de 1990
e o choque Rússia-Ucrânia de 2022 mostram um padrão consistente. Esse padrão contradiz quase tudo o que a imprensa financeira diz durante a primeira semana de uma crise. As ações de energia não são vencedoras automáticas. Esta é a descoberta mais crítica e pode surpreendê-lo. Durante o embargo de 1973, quando os preços do petróleo quadruplicaram, uma sexta das 8 maiores empresas petrolíferas americanas, na verdade, caiu 35%. A Exxon relatou um lucro recorde de US$ 3 bilhões naquele ano. E os lucros da Texaco dobraram, mas isso não importava. O mercado de baixa superou o vento favorável da commodity. Os investidores venderam tudo, incluindo as empresas que geravam mais caixa. As ações de energia só dominaram ao longo da década completa, retornando mais de 200% de 1970 a 1980, em comparação com cerca de 50% para o mercado amplo. A lição aqui é sobre o horizonte de tempo. Se você comprasse ações de petróleo na semana em que o embargo começou, perderia dinheiro por 1 ano e meio. Se segurasse por 7 anos, faria uma fortuna. Em 2022, o padrão inverteu. A energia foi o único setor positivo em todo o mercado, subindo quase 60%, enquanto o índice amplo caiu quase 20%. Cada uma das 10 ações com melhor desempenho no índice era uma empresa de energia. A ExxonMobil relatou o maior lucro anual de qualquer empresa de petróleo ocidental na história, os 55 bilhões de dólares. A Shell obteve seu lucro mais alto em 115 anos. A Occidental Petroleum saltou mais de 100% depois que a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, construiu silenciosamente uma posição de boa em 12 bilhões de dólares. As tradings de commodities ganharam ainda mais. A Vitol faturou 15 bilhões de dólares e a Citadel faturou um recorde de 116 bilhões de dólares em um único ano, com cerca de metade vindo de negociações de commodities. No entanto, isso só funcionou porque o mercado amplo não estava em um mercado de baixa estrutural profundo. Em um crash real, tudo é vendido. Em uma correção, o setor mais forte lidera. O ouro requer inflação e dinheiro fácil para disparar. Não precisa apenas de uma crise. Na década de 1970, o ouro passou de 65 para o 850 dólares, um ganho impressionante. Mas aquela década foi uma tempestade perfeita. A inflação atingiu quase 15% e o Federal Reserve permaneceu atrás da curva por anos. O dólar estava tão fraco que o Tesouro emitiu títulos denominados em francos suíços, conhecidos como títulos Carter, porque os investidores estrangeiros se recusavam a deter dívida em dólar. A invasão soviética do Afeganistão no dia de Natal de 1979 acrescentou terror geopolítico ao caos monetário. O ouro atingiu o pico de 850 em 21 de janeiro de 1980, um dia antes de os aumentos de juros de Paul Volcker começarem a surtir efeito. Então, caiu por 20 anos. Durante a Guerra do Golfo de 1990, um choque de petróleo genuíno, o ouro mal se moveu. A crise foi breve, a inflação permaneceu baixa e o Fed não estava imprimindo dinheiro. Em 2022, o ouro terminou o ano estável, apesar da guerra na Europa e da inflação de 9%, porque o Fed estava aumentando as taxas agressivamente e o dólar estava subindo para uma máxima de 20 anos. O ouro não é uma proteção contra crises, é uma proteção contra a inflação somada ao dinheiro fácil. Essa distinção é vital agora, porque o próximo passo do Fed determinará se o ouro nos níveis atuais é o início de uma corrida ou o pico. Os títulos do governo falharam em cada crise energética. Todas elas. Em 1973, os rendimentos subiram. Em 1979, eles explodiram para mais de 15%, marcando o pior mercado de baixa de títulos sustentado na história moderna. 2022 foi o pior ano para os títulos em 4 décadas. As crises energéticas são eventos inflacionários, e a inflação é veneno para a renda fixa. À medida que o petróleo ultrapassa os $80 e o Estreito de Hormuz permanece fechado, o rendimento do Tesouro de 10 anos está subindo novamente. Os títulos não estão protegendo ninguém. O vencedor contraintuitivo ao longo de 7 décadas não é o que você espera. Não é o petróleo e não é o ouro.
É a logística, a infraestrutura física que move a energia de onde ela está para onde é necessária. Durante a crise de Suez, em 1956, os preços do petróleo mal se moveram, mas as taxas de frete dos navios-tanque explodiram em 1.400%. Aristóteles Onassis, enfrentando a falência com uma frota ociosa, ganhou os 70 milhões reais em um único ano, porque seus petroleiros não contratados de repente se tornaram os ativos mais valiosos no transporte marítimo mundial, rendendo os 2 milhões reais de lucro por viagem. Ele passou da beira da ruína a um dos homens mais ricos do mundo em 12 meses. Seu rival, Stavros Niarchos, lucrou com o mesmo mecanismo. A crise não recompensou os homens que possuíam o petróleo. Recompensou os homens que possuíam os navios. O mecanismo não era a commodity, era o ponto de estrangulamento. Quem quer que possuísse a capacidade de mover petróleo pelo gargalo era o dono da crise. Esse mecanismo está se repetindo agora. Com Hormuz fechado e o Mar Vermelho perigoso devido aos ataques dos Houthis, cada barril de petróleo que chega ao mercado deve viajar ao redor da ponta sul da África, adicionando de 10 a 14 dias por viagem. As taxas de transporte estão disparando e os custos de seguro aumentaram 12 vezes. Empresas que possuem navios-tanque, oleodutos e capacidade de refino fora da zona de conflito estão reajustando preços em tempo real. O mecanismo não mudou desde Onassis, apenas o instrumento mudou. A segunda estratégia que funcionou foi estar do lado certo da interrupção. Não na commodity em si, mas naquilo que a commodity quebra. As montadoras japonesas entenderam isso melhor do que ninguém. Após o embargo de 1973, as vendas de carros americanos caíram de 9,7 milhões de unidades para 7,5 milhões em um ano. As três grandes estavam construindo iates terrestres com média de 5,7 quilômetros por litro. Ninguém os queria. General Motors, Ford e Chrysler perderam uma fatia de mercado massiva para Toyota, Honda e Datsun, cujos carros eficientes em combustível eram subitamente os únicos veículos que os americanos desejavam. Em 1980, o Japão superou Detroit na produção global pela primeira vez. O choque do petróleo não apenas moveu dinheiro, ele reestruturou permanentemente uma indústria inteira. Os vencedores foram as empresas que resolveram o problema que o petróleo criou. A terceira estratégia é a que você menos espera: terras agrícolas. Durante a década de 1970, os valores das terras agrícolas quase quadruplicaram à medida que os preços das safras dobraram e triplicaram. O governo disse aos agricultores para plantar de cerca a cerca, assumindo que a inflação de alimentos, impulsionada pela energia, duraria para sempre. Os agricultores tomaram empréstimos contra os valores crescentes das terras para comprar mais terras. Então, Paul Volcker elevou as taxas de juros para 20%. As terras agrícolas de Iowa perderam 60% de seu valor e 300 mil agricultores entraram em default. A taxa de suicídio entre agricultores foi 4 vezes maior que o normal durante a década de 1980. A crise energética dos anos 70 criou a crise agrícola dos anos 80. A terra agrícola não era o ativo errado. Era a aposta alavancada errada na inflação permanente. O mecanismo funcionou, mas a alavancagem o matou. Sobre se isso está acontecendo novamente. O Estreito de Hormuz transporta cerca de 20 milhões de barris de petróleo diariamente, um quinto do consumo global. Arábia Saudita, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Irã enviam mercadorias por ele. O Catar envia 20% do gás natural liquefeito do mundo pelo mesmo canal. Embora existam gasodutos de desvio, eles transportam apenas uma fração do que flui por água. Iraque, Kuwait e Catar não têm rotas alternativas. Esta é a primeira vez que Hormuz foi realmente fechado. Durante a Guerra dos Petroleiros da década de 1980, mais de 400 navios foram atacados, mas o tráfego nunca foi interrompido em mais de 2%. Em 2011 e 2019, ameaças e ataques de drones causaram oscilações temporárias, mas os preços se recuperaram rapidamente. Desta vez, o estreito está fechado.
As seguradoras, não as marinhas, estão impondo o fechamento. Ataques baratos de drones fizeram com que as seguradoras retirassem totalmente a cobertura. Os prêmios de risco de guerra saltaram 12 vezes da noite para o dia. Uma única viagem agora custa 250 mil reais, apenas em seguro. Sem seguro, não há transporte comercial, independentemente de escoltas navais. Mais de 700 petroleiros estão atualmente na fila do lado de fora do estreito. O dano está se espalhando. A Qatar Energy interrompeu a produção em Ras Laffan. A Coreia do Sul alerta que pode ficar sem gás em 9 dias. E a Índia está extremamente vulnerável, com apenas 25 dias de reservas de petróleo bruto. Esta é uma reestruturação em tempo real dos fluxos globais de energia. Então, o que a história sugere que você deve fazer? 4 coisas. Primeiro, se você possui ações de energia, mantenha-se firme na volatilidade, mas não persiga o pico. O precedente de 1973 mostra que o primeiro ano pode ser brutal para as ações de energia, junto com o mercado mais amplo. Os retornos do ciclo completo é onde reside o lucro. Segundo, observe o Fed, não o preço do petróleo. Se o Fed acomodar a inflação, o ouro subirá. Se eles apertarem agressivamente como Volcker, o ouro irá estagnar e os títulos eventualmente se tornarão a aposta. Terceiro, olhe para a camada de logística, transporte marítimo, oleodutos e refino fora da zona de conflito. Onassis ficou rico porque possuía a única maneira de mover o petróleo. Quarto, não se alavanque em ativos reais na suposição de que a inflação é permanente. A alavancagem é como as fortunas morrem durante uma crise. O insight final de 7 décadas de história é este. Todo o choque energético terminou não quando a oferta retornou, mas quando a demanda foi destruída. O embargo de 1973 terminou quando uma recessão global cortou o consumo. A crise de 1971 terminou quando as altas taxas de juros esmagaram a economia. O pico de 2022 terminou com paralisações industriais e lockdowns. Os governos não resolvem o problema da oferta. Eles esperam por ou arquitetam uma recessão severa o suficiente para tornar o problema da oferta irrelevante. A questão não é quando o estreito reabrirá, mas quanto dano econômico o mundo suportará antes que a demanda caia o suficiente para que o preço do petróleo deixe de importar. Se esta análise das forças ocultas por trás das crises energéticas mudou a maneira como você vê a economia global, por favor, inscreva-se e curta este vídeo. Estamos dedicados a descobrir a história, que muitas vezes permanece enterrada sob as manchetes. Proteja seu futuro financeiro, compreendendo o passado. O próximo capítulo de nossa investigação histórica será aberto em breve.